E também, irmãos, os nossos irmãos vão estar vendo na apostila, na segunda página, eu coloquei um plano de leitura. Todos encontraram? Como nós vamos falar sobre o panorama do Novo Testamento, daqui até o dia 23, dia 20, deixa eu ver aqui, até o dia 26 de novembro, nós vamos estar falando acerca de todas as epístolas, todos os livros que compõem o Novo Testamento. Porém, o panorama, o que seria o panorama? Seria como se nós estivéssemos fazendo um voo de drone, ou um voo de helicóptero, que seja, que é aquela dimensão mais abrangente, na qual nós olhamos para cada capítulo, para cada livro do Novo Testamento, mas nós não entramos nos detalhes de todos os assuntos, porque se nós formos falar sobre todos os versículos, todos os capítulos, talvez um ano não seria suficiente para nós estarmos falando a respeito. Então, com o intuito de compartilhar com os nossos irmãos de uma forma mais abrangente, de uma forma na qual nós conseguimos vir e ter mais detalhes acerca do Novo Testamento, eu elaborei esse plano de leitura para o decorrer do período que nós vamos estar compartilhando aqui a respeito do Novo Testamento. Então, no caso, aqui no dia 1 até o dia 85, dá uma média de 3 capítulos por dia. Não é difícil, 3 capítulos nós conseguimos ler aí por média de 30 a 40 minutos do seu dia, né? E o que eu gostaria de fazer com os nossos irmãos? Por que eu decidi colocar isso aqui na apostila? Para nós termos maiores detalhes sobre os assuntos, quando chegarmos às aulas que vai falar sobre determinado assunto, talvez a gente vai já até ter lido sobre aquilo que nós vamos estar falando. Eu criei um grupo no WhatsApp para que nós pudéssemos interagir dentro desse grupo, e na onde eu vou estar colocando cada dia, a partir de amanhã, um resumo sobre a leitura que os nossos irmãos vão estar lendo. Por exemplo, amanhã nós vamos ler Mateus do capítulo 1 até o capítulo 3. Então já vai ter um plano de leitura ali, na qual você vai conseguir se situar sobre aquela leitura que você vai estar fazendo. Qual que é o objetivo? Que nossos irmãos não venham somente correr o olho sobre aqueles 3 capítulos, mas não venham a entender o que foi lido. Então nós queremos trazer aqui um resumo sobre aquilo que está sendo falado, dando um pano de fundo para os nossos irmãos, para que os nossos irmãos possam entender o que está querendo dizer aqueles 3 capítulos que vocês estão lendo. Também os nossos irmãos que quiserem e tiver mais para agregar dentro desse grupo, ou quiser trazer algum conteúdo complementar de forma dinâmica, também tem liberdade de estar compartilhando lá dentro desse grupo. Então, eu vou pedir para a nossa igreja agora avançar. Próximo. A última página. Aqui nesse QR Code você consegue escanear e acessar diretamente o grupo que foi criado, tá bom? Se você tiver dificuldade por acessar esse QR Code, pode me procurar no final do culto também. E ali eu vou te auxiliar para poder estar entrando neste grupo. Eu também vou deixar um link dentro do grupo da Embaixadores, tá bom? Aí os irmãos que tiverem interesse, não é nada por força nem violência, tá bom, irmãos? Não estamos aqui impondo nada. Mas você que tem interesse, não sei se você já teve a oportunidade de ler na íntegra todo o Novo Testamento, nós vamos começar amanhã, dia 4 de setembro, e vamos encerrar no dia 27 de novembro, que é um dia após ao último estudo, que será o livro de Apocalipse, tá bom? Então você que quiser fazer parte desse grupo, está à disposição a partir de agora, tá bom? Todos gostaram dessa ideia? Então, espero ver os nossos irmãos lá, amém? Bom, acho que vai dar 3 meses, né? Nesse trimestre, nós vamos estar vendo 13 lições. De antemão, irmãos, eu quero adiantar aqui para os nossos irmãos, não foi o irmão Anderson que escreveu essa apostila, tá bom? Teve um conteúdo que eu peguei como referência da Igreja Batista de Cuiabá, da Escola do Discípulo, não sei se os irmãos conhecem, tá? Então eles disponibilizaram a apostila. Então a única coisa que tem aqui do irmão Anderson é que ele se dispôs a aprender cada tema aqui, se dispôs a entender para juntos compartilhar com os nossos irmãos.
E aqui eu acrescentei apenas algumas aulas para poder complementar o trimestre e também trazer uma melhor compreensão acerca. Por exemplo, aqui nós vamos ver a aula 2, 3 e 4, que vai falar sobre o período interbíblico, tá? Na apostila original, eles estavam já na introdução abordando o tema, mas fica muitas lacunas na qual é necessário nós trazermos como pano de fundo para a compreensão da chegada de Jesus Cristo, quando ele veio aqui nessa terra. Então, durante esse período, que foi 400 anos, na qual o Senhor ficou sem falar com o povo, aquela página branca que está na sua Bíblia, entre Malaquias e Mateus, existiu uma lacuna de 400 anos aproximadamente. Então tem muita história ali para nós estarmos compartilhando, muita coisa que já traz como pano de fundo já no início de Mateus. Quando nós vamos ler o livro de Mateus, e nós vamos ver os costumes da época, as pessoas que estão surgindo ali como pano de fundo, por exemplo, os fariseus, os essênios, os saduceus, nós vamos ver tantos e tantas demonstrações ali, até mesmo os romanos, algumas práticas que eles tinham. Tudo isso vem como herança desse período de 400 anos, na qual nós não temos essa referência da palavra do Senhor especificamente em algum livro canônico, né, que venha falar diretamente sobre isso, mas tem muita coisa, muita informação que nós devemos obter para que nós possamos ter uma visão mais abrangente nesse panorama, né, e para que possa nos guiar até mesmo nessa leitura diária que nós vamos fazer a partir de amanhã, tá bom? Então eu achei bastante necessário ele dividir ele em 3 partes, porque essas 3 partes nós vamos estar, eu vou pedir para virar para o próximo, as 3 partes, a primeira parte do período interbíblico, nós vamos falar sobre o seu contexto histórico, a terceira aula vai ser sobre o desenvolvimento religioso, ali a gente vai ver o surgimento de algumas seitas, como os fariseus, por exemplo, tá bom? A gente vai estar falando sobre isso na aula 3. Na aula 4, nós vamos estar falando sobre a influência na vida de Jesus. Por quê? Tem toda uma bagagem cultural que foi estabelecida durante esse período. Teve impérios que se levantou, impérios que caíram durante esse período. Por exemplo, o Império Grego, né? Depois a revolta dos Macabeus, que veio e retomou o poder sobre Jerusalém. Depois veio o Império Romano. Então tudo isso serve de pano de fundo para nós termos informação e ter uma melhor compreensão daquilo que nós vamos ver nas próximas aulas. Por exemplo, na aula 5, nós vamos estar vendo sobre os evangelhos sinóticos, né? Na aula 5, o que seriam os evangelhos sinóticos? Todo mundo sabe? Alguém aqui tem dúvida do que é o evangelho sinótico? Quem tem dúvida pode levantar a mão, fica à vontade. Nosso irmão Sabino, nossa irmã Aninha. Então assim, nós vamos ver o que é esse evangelho sinótico. Não vou falar agora porque seria um spoiler, né? Mas na aula 5 nós vamos estar falando sobre os evangelhos sinóticos. Evangelho de João, que é a aula 6. Vamos falar sobre a vida e ministério de Jesus. Vamos dar maiores detalhes sobre como ele cresceu, foi alfabetizado, como que ele se desenvolveu em seu ministério, até a sua crucificação e posteriormente a sua ressurreição. Vai ter bastante informação também sobre isso. Aula 8, nós vamos dividir também aqui, era a princípio uma aula só para falar sobre o livro de Atos, mas o livro de Atos é um livro bastante longo e ele pode se dividir até mesmo em 3 partes, mas eu dividi em 2 partes, onde nós vemos a princípio a ascensão da igreja, né, como que a igreja iniciou com a igreja primitiva, e depois nós vamos ver a segunda parte, que é a expansão para o povo gentil. Então, dentro dessa expansão, nós também vamos falar sobre as viagens missionárias de Paulo, tá bom? Serão 2 aulas, porém, eu dividi no meio, por quê? Bem na semana que nós vamos estar falando sobre Atos dos Apóstolos, na semana do dia 29, do dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. E nós temos visto que o movimento de Halloween tem crescido demais, né? Nós vemos que tem sido comum nas escolas, tem sido comum até mesmo no nosso dia a dia. Era muito comum isso lá nos Estados Unidos. Mas agora no Brasil, esse movimento tem crescido demais, até chegarmos ao ponto de igrejas também comemorar esse dia. Olha que tamanha discrepância que está o evangelho atual que os nossos irmãos têm se prestado, né? Então, eu achei bastante coerente nós falarmos sobre a Reforma Protestante nesse intervalo.
Então nós vamos falar a primeira parte sobre o livro de Atos, e depois nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, e depois nós retomamos o caminho falando sobre a segunda parte do livro de Atos, tá bom? Que será a aula 10. Então, a aula 9 nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, a aula 10 nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, parte 2, e depois nós seguimos com as cartas paulinas na aula 11, na aula 12, cartas gerais. Cartas paulinas, irmãos, tanto as cartas que foram endereçadas às igrejas, também as cartas pastorais, tá bom? Então nós vemos também que Paulo, ele teve as suas cartas direcionadas à liderança. Então nós vamos estar falando também sobre isso. Tem as cartas gerais, também na aula 12, e por último, o livro de Apocalipse, tá bom? Então é uma visão bastante abrangente, mais uma vez eu falo, panorama, é um voo do alto, na qual a gente olha, por exemplo, eu estou aqui em cima desse púlpito, eu estou vendo de forma panorâmica nossos irmãos, né? De forma abrangente. Talvez a nossa irmã Giovana não consiga ver quem está aqui na frente, então ela não tem essa condição de estar vendo uma visão mais abrangente. Mas como eu estou aqui do alto olhando de cima para baixo, eu estou tendo uma visão mais abrangente. Então, o panorama do Novo Testamento basicamente é isso. Nós vamos viajar por todo o Novo Testamento durante 13 aulas. E durante esse período, nós estaremos todo dia, para quem chegou agora, todo dia nós vamos estar buscando conhecer mais através do WhatsApp. Nós vamos estar compartilhando, né? Já tem aqui o plano de leitura para todo mundo, já está aqui na mochila, e na qual nós vamos ler 3 capítulos por dia apenas, para nós termos uma boa compreensão daqui até o dia 27 de novembro, lendo todo o Novo Testamento, amém? Quem está feliz, dê um glória. Glória a Deus. Só para despertar a igreja, né? Então vamos lá, aula 1, introdução. Muitas pessoas não sabem, mas a Bíblia não é um único livro. Quem aqui pensava que a Bíblia era um único livro? Alguém já teve essa dúvida? Não? Talvez você vai se deparar com pessoas que vai ter essa concepção, que a Bíblia é um livro único, né? Mas ela é uma reunião de 66 livros, tá bom? Sendo 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, totalizando 66 livros. Antes era uma coletânea de várias obras escritas em um longo espaço de tempo e por diversas pessoas, tá? No entanto, para entender melhor a sua mensagem, uma das divisões que fazemos é entre o Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, e a segunda parte que chamamos de Novo Testamento, ou popularmente conhecida como a Antiga Aliança e a Nova Aliança, tá bom? Por que a Antiga Aliança? Nós vemos, desde o começo, desde Gênesis, nós vemos que o Senhor fez uma aliança para com o seu povo escolhido, né? E o povo, ele foi miseravelmente pecador, corrompeu com essa aliança, né? E o Senhor estabeleceu no Segundo Testamento, no Novo Testamento, né, uma nova aliança, na qual aquele que era o único capaz de cumprir toda a lei, ele veio e se manifestou entre nós, que é Jesus Cristo. Aí ele inaugurou a nova aliança, né? Então, resumidamente é isso. A antiga aliança, que é representada pelo povo judeu, né? E nós vemos a abrangência da nova aliança, que ela é estendida também para o povo gentil, tá bom? Então nós vamos ver com mais detalhes isso mais para frente. Então, ele nos informa sobre a vida de Jesus e sobre as primeiras décadas da era cristã. O Novo Testamento possui 27 livros, escritos por 9 autores, dentro de um espaço de no máximo 70 anos, tá? Esses 70 anos compreende com a morte de Jesus, que foi no seu 33º ano, até meados do primeiro século, do início do primeiro século, tá bom? Então, em torno de 70 anos foram escritos os livros do Novo Testamento, tá bom? Livro mais antigo, alguém sabe aqui qual foi o livro mais antigo que foi escrito? Alguém se arrisca a dizer? Do Novo Testamento. Oi? Atos? Não. Há relatos que a Epístola de Tiago foi escrita por volta do ano 45, tá bom? 45 anos após a morte de Cristo, né? Ou 45
anos após Cristo, né? Então, a Epístola de Tiago foi escrita por volta desse tempo. Não é confirmado isso, mas há indícios, tá bom? Outra linha de estudiosos acredita que foi o livro de Gálatas, que foi por volta, que eu deixei anotado porque eu não sei de cabeça. Deixa eu só pegar aqui. Tá. Carta de Tiago entre 45 e 49 depois de Cristo. E a carta aos Gálatas entre 48 e 55 depois de Cristo, escrita pelo apóstolo Paulo, tá? Então essa aqui já é mais confirmado, já tem mais referências referente a essa escrita ser por volta desse tempo. Por quê? No intervalo disso, nós vamos ler no livro de Atos, por volta do capítulo 15, sobre o concílio de Jerusalém, né? E ali, eles convocaram esse concílio por conta da conversão dos gentios, né? Como Paulo ele é conhecido como apóstolo dos gentios, e a maior da parte das cartas eles foram endereçadas a igrejas de gentios, né? Então, como está muito direcionado para este fim, eles compreendem que, baseado na necessidade que se deu do concílio de Jerusalém, na qual veio a expansão do Evangelho através dos gentios, onde o Senhor abrangiu a todos os povos, línguas e nações, eles viram essa necessidade de montar esse concílio, porque os primeiros cristãos, eles criam que para você se converter ao Evangelho, você precisava ser circuncidado e ser judaizado, né? Para poder estar sendo participante da Igreja de Cristo. Mas o Senhor mostra para Pedro lá na visão daquele lençol, né, que desce, e ele vê carnes impuras perante o judaísmo, e ele indo até a casa de Cornélio, ele vê a confirmação dessa visão, e ele compreende, né, que o Evangelho foi estendido para todos os povos, línguas e nações. Então dali começou a ver a necessidade de estar instruindo também os gentios para este fim, para as boas novas de Cristo, né, que é o Evangelho. Então, a carta aos Gálatas foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Depois, a carta de 1 Tessalonicenses, por volta do ano 50, entre 50 e 51. Depois, as cartas à igreja de Coríntios, a 1 e 2 Coríntios, Romanos, e os evangelhos, por mais que ele está no início do Novo Testamento, nós vamos ver que ele foi um dos últimos a serem escritos, né? Por exemplo, o Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais antigo escrito, ele foi entre 60 e 70 depois de Cristo. O Evangelho de Mateus, entre 70 e 85 depois de Cristo, já beirando já o final do primeiro século, né? O Evangelho de Lucas, entre 70 e 85 também, ou seja, foi contemporâneo ao Evangelho de Mateus. Nós vamos ver também isso, tá, irmãos? Para quem foi direcionado os Evangelhos, para qual público, se foi para os judeus, se foi para os gentios, quem que escreveu, nós vamos ver todos esses detalhes. E por último, o Evangelho de João, entre 85 e 95 a.C., tá bom? Então, eu quis trazer somente isso, porque às vezes nós temos essa curiosidade, né? Será que o Evangelho, ele foi, da forma que nós vemos no Novo Testamento, ele está em ordem cronológica? Não, ele está por ordem de um resumo em divisões de assuntos, para a melhor compreensão nossa, tá? Então, nós vamos ver que começa pelos Evangelhos. Pode avançar, por favor, na divisão? Aqui, a divisão dos Evangelhos. Os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí temos o livro histórico, que é o livro de Atos, estou falando da sequência que foi escrito o Novo Testamento, tá? Então aqui o histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois vem as cartas paulinas, que é Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon. Depois as cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 a 3 João, né? 1 João, 2 João, 3 João. Livro de Judas, não é o Iscariotes, tá bom, irmãos? Vocês podem pensar, será que foi o Judas Iscariotes que escreveu? Não, esse ele se suicidou, segundo a narrativa bíblica, né? Então não foi ele, foi o Judas Tadeu, que é também um dos apóstolos. E o livro apocalíptico, que é Apocalipse, tá bom? Então,
Essa é a divisão do Novo Testamento, na qual compreende o que nós vamos estar acompanhando no decorrer desse trimestre, tá bom? Então, para nós se situarmos e já começar a dar esse primeiro voo, né? Por que a necessidade de nós entendermos essa divisão, Antigo Testamento e Novo Testamento? O que aconteceu de tão importante para que nós venhamos a compreender a necessidade de nós chamarmos Antigo e Novo Testamento? Alguém se arrisca a dizer? Gostaria de ser dinâmico, tá bom? Para se ter liberdade. Nascimento de Cristo, né? Esse foi o marco zero, né? Ele dividiu a história. Se nós estamos hoje no ano de 2024, é 2024 por quê? Após o nascimento de Cristo. Ou seja, até mesmo para a cultura na qual nós vivemos, o calendário que nós usamos, a contagem dos anos que nós usamos na maioria dos países, exceto, se eu não me engano, o país de Israel, que tem uma forma de contar diferente, nós vemos que ele dividiu a história, né? Então vamos abrir lá em João, livro de João, os versículos de 1 a 3. Olha lá, está na tela. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em outras traduções, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, nós vemos que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem como centralidade a pessoa bendita de Jesus Cristo. Sim ou não? Se nós olharmos de Gênesis até Malaquias, vindo de trás para frente, nós vemos a palavra de Deus direcionando, apontando para a pessoa de Jesus. Em todas as partes que nós olhamos do Antigo Testamento, nós vamos ver esse apontamento para o Messias que há de vir. E já no Novo Testamento, a partir do capítulo 1 de Mateus, nós já vemos o que? O Verbo se fazendo carne e habitando dentro de nós. Ou seja, aquele que é a palavra que estava no princípio, quando no princípio foi tudo criado, ele estava lá com Deus. A gente vê a Trindade sendo manifestada já desde o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Altíssimo pairava sobre a face das águas. A gente vê a manifestação da Trindade, e nós vemos essa confirmação já no Evangelho de João, no capítulo 1 e nos primeiros versículos. No princípio, pode colocar novamente? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então nós vemos que Jesus, ele é o marco principal dessa divisão da história. Ele veio, ele habitou entre nós. Ele se fez carne assim como nós. Ele se apequenou em forma de homem, assim como nós. E ali ele nos deixou um legado brilhante, um legado que nós seguimos até hoje. Estamos já no ano de 2024, após o seu nascimento, e aqui estamos falando dele. Aqui estamos fazendo menção dos ensinos que ele nos deu. Essa igreja ela foi aberta baseado nos ensinos que este homem fez e trouxe para nós. O seu exemplo alcançou nós com a sua graça e misericórdia. E hoje nós estamos aqui partilhando das boas novas. O que é boas novas? O Evangelho, né? Se nós formos olhar, a gente vai falar mais para frente aqui, na tradução do grego, mas a tradução é o que? Boa notícia. Qual que é a boa notícia? Que Jesus ele veio, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele padeceu por nós e ele se fez maldito por nós, para que nós pudéssemos ser religados a ele, para que nós possamos
ter a condição de ser chamado filho de Deus e habitar com Ele nas mansões celestiais. Então hoje nós estamos aqui partilhando da sua palavra, porque Ele dividiu a história, Ele veio aqui e se manifestou entre nós, amém? Então isso nos ensina que Jesus sempre existiu, Ele sempre foi Deus desde o início dos tempos, juntamente com o Deus Pai e o Espírito Santo. Ele não foi criado, mas é eterno e criou todas as coisas. Mas existe um momento em que Jesus entra na história e se revela a todos os homens. O apóstolo João afirma: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que glorioso. Quantos ensinos esse Deus não nos deixou nos evangelhos, também inspirando os discípulos a escrever as cartas. Quantos ensinamentos poderosos nós não contemplamos com a vinda do Filho de Deus aqui nesta terra. E todos harmonizando juntamente com a antiga aliança, né? Nós vemos que o Senhor Jesus, Ele não aboliu a lei, Ele cumpriu toda a lei, e ali Ele harmonizou todos os seus ensinamentos no cumprimento da lei mosaica, né? Nós vemos que Ele foi o único que cumpriu toda a lei, de ponta a ponta. Não existiu um justo sequer. Nós vamos ver lá em Romanos, não existe até o dia de hoje. O único que foi justo, o único que cumpriu toda a lei foi Jesus Cristo. Amém? Então o Novo Testamento é o lugar da Bíblia, onde Jesus se encarna e passa a viver entre os homens. Ele não foi criado neste momento, apenas se revelou ao mundo para que pudéssemos vê-lo. Foi uma promessa lá em Gênesis, né? Quando nós olhamos para a queda do homem, quando o pecado entrou sobre a humanidade, já falei sobre isso aqui na igreja, nós vemos que houve uma promessa que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Já lá, Gênesis 3, já tinha essa promessa que ele viria, ele se levantaria, ele viria para poder nos redimir e nos religar até Deus, porque o homem foi falho, o homem caiu, e por intermédio da queda de um homem, todo o pecado se instalou na humanidade. Então viria aquele que viria para poder pagar o sacrifício perfeito para que nós pudéssemos ter vida, amém? Então essa encarnação de Jesus, então, é o evento principal que inaugura a segunda parte da Bíblia e que vamos estudar nas próximas terças. Que nós vamos entrar em algumas curiosidades, tá bom, irmãos? Acerca dos escritores do Novo Testamento, quem que escreveu, será que só foram os discípulos que eram apóstolos de Jesus que escreveu os livros do Novo Testamento? Ou será que teve outras pessoas que foram inspiradas por Deus para escreverem? Vamos ver isso? Os escritores do Novo Testamento, pode colocar aqui, os autores do Novo Testamento. Nós vamos ver que Paulo, o apóstolo Paulo, que antes era um perseguidor e passou a ser perseguido por amor a Jesus, ele foi o que mais escreveu epístolas, cartas, né, para as igrejas. Então nós vemos que ao todo ele escreveu 13 livros ou 13 cartas, né? E ainda tem o livro de Hebreus, que não é confirmada a autoria, se foi Paulo, se foi Apolo, quem é que foi, mas muitos atribuem também essa autoria a Paulo. Então possivelmente ele pode ter escrito 14 livros. Depois João, ele foi o segundo que mais escreveu, o apóstolo João, né? 5 livros ele escreveu: o Evangelho de João, as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, e também o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Nós vemos também Pedro, ele escreveu 2 cartas. Mateus escreveu o livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, a segunda escreveu Mateus. Marcos também. Quem que foi esse Marcos? Será que ele era um apóstolo? Alguém aqui risca dizer se ele era um apóstolo? Marcos? Não, né? Marcos, ele estava naquela grande comissão, né, nos 70, muito provavelmente. Ele acompanhava de perto, ele via os ensinos, ele acompanhava os discípulos, tanto que ele é mencionado. Ele faz uma menção própria dele, né, que ele é aquele o homem do lençol, né, o jovem do lençol, que anda desnudo. Tem uma referência de Marcos, no livro de Marcos, referente a esse jovem. E posteriormente nós vamos ver também
Paulo, quando ele chama o jovem Marcos para a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, onde ele desiste e volta. Depois, Paulo ele vai fazer menção dele, se não me engano, lá no livro de Timóteo, em 2 Timóteo, agradecendo, porque houve uma reconciliação, porque Paulo ficou chateado com ele, por conta dele ter desistido, né, daquela viagem. Talvez ele se acovardou, ficou com medo, porque foi uma viagem turbulenta, mas depois ele amadureceu e ele era muito útil para o ministério. Nós vamos ver essas duas nuances nas cartas de Paulo, tá bom? A gente vê no livro de Atos e vê também na carta de Paulo de 2 Timóteo. Então é esse jovem que escreveu o Evangelho de Marcos. Vemos também Tiago, que escreveu um livro também, que se não me engano, esse é Tiago, ele é o irmão de Jesus, né, que escreveu. Judas, não é o Judas Iscariotes, mas o Judas Tadeu, que também é um apóstolo. E, por último, autor desconhecido, o livro de Hebreus, um dos livros mais profundos que nós temos da palavra, um dos livros mais complexos também, em termos de teologia, né? E muitos atribuem a sua autoria, talvez para Apolo, por conta da sua característica literária. Muitos também atribuem também para Paulo. Não se há ao certo se foi um ou se foi outro, mas o livro de Hebreus também é um dos livros que compõem o Novo Testamento. Amém? Prosseguindo também, faltou de Lucas, né? O Evangelho de Lucas não está aqui na lista. Não, eu pulei, né? Lucas, ele escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Muitos dizem também que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi dividido, mas foi escrito de uma vez só, né? Como se fosse complementar o livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Então, o doutor Lucas, o médico também que acompanhava de perto, ele também não era apóstolo, que escreveu este livro, tá bom? Prosseguindo, idioma e composição. Nós vemos que no Antigo Testamento, o idioma universal que foi escrito foi o hebraico, né? Tanto de Gênesis a Apocalipse, o hebraico era muito utilizado. E a maioria dos livros do Antigo Testamento foi escrito nesta língua. Porém, como eu falei para vocês, nós vamos estar na próxima aula falando sobre o período interbíblico. É de fundamental importância nós entendermos que até mesmo os livros que compõem o Novo Testamento têm uma influência cultural, né? A sua língua universal agora já não era mais o hebraico. Embora Jesus ele pregava em aramaico, ele fazia os seus sermões, as suas parábolas todas em aramaico, possivelmente apenas o livro de Mateus, que foi escrito em hebraico, mas depois traduzido para o grego koiné. Então, todo o Novo Testamento, desde Mateus até Apocalipse, todas as epístolas, todos os livros, o livro histórico de Atos, todos os livros foram escritos na língua grega do grego koiné. Por quê? Era a língua universal. Igual nos dias de hoje, se nós olharmos para hoje, qual que é a língua universal? É o português? Não, é o inglês. O inglês é falado até mesmo em muitos países africanos, né? Então, a língua mais usual no mundo hoje é o inglês. Mas por interferência cultural do período interbíblico, que nós vamos ver nas próximas aulas, o helenismo ele cresceu culturalmente dentro desse período, e ali a cultura grega foi estabelecida. Chegou até o ponto de existir a Septuaginta, né? Que foi a tradução do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que era em hebraico, e ele foi traduzido para o grego também, tá bom? Então, no pano de fundo do Novo Testamento, quando foram escritos, a língua usual, ou a língua universal, era o grego koiné, herança desse período também neotestamentário, né, interbíblico, tá bom? Então vamos lá, o idioma mais falado em Israel era o aramaico, uma versão do hebraico. Era neste idioma que Jesus pregava, ensinava e falava com seus discípulos. Mas ao ser registrado, os autores preferiram fazê-lo em grego koiné, já que naquela época o idioma grego era muito difundido, o idioma universal. Há uma suspeita que o Evangelho de Mateus tenha sido escrito em aramaico e depois traduzido para o grego. Portanto, podemos dizer, o Novo Testamento foi escrito em aramaico, provavelmente, o Evangelho de Mateus, e grego os demais livros, tá bom? Aqui na mochila nós vamos ver duas fotos,
que é do papiro. Antigamente era a forma que era escrita, tá bom? E isso é uma herança porque os papiros, eles eram folhas orgânicas, né? Que era extraído da cana do açúcar, então tinha toda uma forma de fazer, e na época era a forma de mais baixo custo para poder se produzir, para poder fazer as escritas. Então é igual quando a gente pega uma folha. Se a gente pegar uma folha de árvore, eu não sei se vocês já tiveram esse costume na escola ou até mesmo em algum local onde você está com algum caderno, está na natureza, você pega uma folha que você acha bonita, você coloca dentro de um livro, depois você esquece, aí você pega aquele livro para ler novamente, você abre, aquela folha já não está mais com aquela aparência que ela tinha antes, e quando você pega na mão ela começa a se desfragmentar. Assim também acontecia com o papiro, porque ele era orgânico, ele vinha da extração da cana, então era feito com aqueles insumos, então ele ficava delicado. Então, com o tempo, nenhuma foi preservado, né? O que ficou mais preservado foi essas duas fotos que nós estamos vendo, que foram encontrados, né? Depois de muitos e muitos anos, e até os dias de hoje está dentro de um museu lá na Inglaterra. Não vou saber falar o nome desse museu, mas ele é datado de 110 depois de Cristo, esses papiros, tá? É o que tem de mais antigo referente ao exemplar de uma das cópias, né? Não é nem da original, tá bom? É uma das cópias que havia, porque foram feitas muitas cópias ao longo do tempo, e essa daqui é uma das cópias mais antigas que tem em referência ao Novo Testamento, tá bom? Então o material usado era um papel orgânico chamado papiro, feito a partir de fibras de uma planta, que era da cana-do-açúcar. Este papel era muito popular, mas se desintegrava com o tempo. Por isso, infelizmente, não temos os manuscritos do Novo Testamento intactos. Apenas cópias bastante antigas, como um trecho de João, que no caso esses dois papiros, ele está constando esses trechos de João. 8, 31 a 33 e 37 a 38. São os versículos que estão dentro desses papiros. Ou seja, irmãos, olha como a palavra de Deus ela é grandiosa, a ponto de nós estarmos 2024 anos depois falando com fidelidade os textos que nela contém. Olha como Deus usou a humanidade em si para preservar os seus ensinos, né? Nós vamos ver que o cânon que nós chamamos, né, de 66 livros, ele só foi fechado mesmo depois de muito tempo, de 300 anos para frente. Teve vários e vários concílios para poder aprovar esse cânon. Foram homens inspirados, foram homens que detinham total conhecimento acerca das Escrituras, não foram pessoas assim pegadas ao léu, né? Nós vemos que até mesmo os 66 livros de fato, assim, os 66 livros canônicos, né, foi ainda na Reforma Protestante no século XVI, que é essa exemplar de Bíblia que nós temos hoje. Deus usou o Martinho Lutero, nós vamos falar isso na aula 9. Deus usou o Martinho Lutero para poder traduzir, porque a Igreja Católica detinha a palavra do Senhor e não permitia que a população tivesse o conhecimento da palavra. E Martinho Lutero, usado pelo Senhor, ele começa a divulgar essa palavra, começa a escrever fidedignamente, porque ele estava dentro dos monastérios, ele tinha contato diretamente com a palavra do Senhor, e através dele a palavra foi propagada até chegar até nós. Mas até chegar a Martinho Lutero, teve muitos concílios para poder reunir esses livros. Então, numa tentativa depois, se eu não me engano, no concílio de Trento, que é a pós-reforma, né? Eles colocaram os livros apócrifos, porque foi um movimento que foi feito contra a reforma, né? Que seria o catolicismo, se reuniu para fazer a contra-reforma. Por isso que hoje nós vemos na Bíblia Católica hoje, que tem vários livros apócrifos, mas que eles não são canônicos, eles são deuterocanônicos. Por quê? Eles são livros históricos, são informações importantes que nós devemos, de repente, ter o conhecimento, mas eles não são divinamente inspirados por Deus. Por quê? Os seus concílios, eles tinham a preocupação de comparar cada escrito, cada ensinamento com a mensagem de Jesus Cristo. Se não estivesse em concordância com aquilo que Jesus Cristo ensinou, ele não passava pelo crivo.
Então o cânon é o quê? É uma forma de medir, é uma forma de atestar aquilo é válido. Então foram muitos concílios para poder aprovar esse cânon que a gente tem hoje. Então o Senhor usou muitas pessoas para que hoje a gente pudesse reunir um exemplar em nossas mãos e nós pudéssemos ler. Quantas pessoas não morreram por intermédio da palavra do Senhor, por não negar a palavra, ou até mesmo para preservar a palavra do Senhor. Então nós temos que valorizar isso. Nós estamos há 2024 anos depois, mas nós estamos aqui contando as suas histórias verídicas, verdadeiras e inspiradas por Deus. Amém? Então vamos lá. Como o Novo Testamento está dividido? Eu já falei isso, né? Já antecipei, então vou estar pulando. Os escritos, durante o período dos 400 anos de silêncio de Deus, muita literatura foi produzida, alguns documentos históricos importantes, traduções das escrituras e livros, tá bom? Aqui são os livros apócrifos que eu acabei de falar para os nossos irmãos. E lá no Concílio de Trento, ele adentrou a Bíblia católica no movimento contra a reforma, tá? Mas esses livros apócrifos, muitos deles foram escritos durante esse período interbíblico. Tá bom? É importante nós conhecermos para nós termos um plano de fundo do que aconteceu até que Jesus se manifestasse. Tá? Por exemplo, o livro de Macabeus 1 e 2 vai narrar muita coisa dessa referência do helenismo, dessa cultura grega, a respeito de Antíoco Epifânio, que foi uma pessoa que profanou o templo, né, sacrificando um porco dentro do templo, e a revolta dos Macabeus, que se uniram também para poder retomar a liderança do povo. Então nós vamos ver muita informação nesses livros apócrifos, mas é mais para consulta, mais para conhecimento histórico, tá bom? Temos também a Septuaginta, que eu já falei que é a tradução do Antigo Testamento, também é uma cultura dos judeus helenizados, né? Nós sabemos que desde que o povo foi cativo na Babilônia, até mesmo no Egito, sempre foi deixando a sua herança cultural, né? Até os judeus que estavam cativos no Egito, eles saíram de lá, mas o Egito não saiu deles, né? A gente vê na narrativa bíblica. Também os que estavam cativos na Babilônia, eles chegaram até mesmo nos altos, né? A adorar outros deuses, adorar Baalins, né? Nós vemos isso no livro de Ezequiel, de Jeremias. Então sempre deixou a sua herança histórica, a sua herança cultural, né? E nós vemos também que não é diferente desses judeus helenizados, né? Então, com essa herança, até mesmo da língua do grego, eles sentiram a necessidade de, como judeus, que eles preservavam o Antigo Testamento para que eles pudessem estar ensinando para seus filhos, e eles viram que com o tempo foi se desintegrando e eles já não falavam mais em hebraico, em aramaico, devido a essa cultura, né, que helenista, né, da época. Essa cultura grega, eles sentiram a necessidade de construir a Septuaginta, que é a tradução do grego, tá? Então, o Antigo Testamento traduzido em grego para que pudesse também propagar essa mensagem do Antigo Testamento para que ela pudesse avançar, e hoje ela também chegou até nós, tá bom? Então vamos lá. É a tradução em escrita grega do Antigo Testamento. Essa tradução foi feita por 72 eruditos judeus entre os anos de 300 e 200 antes de Cristo, ou seja, dentro do período interbíblico. Também, mais uma vez, eu reforço a necessidade de nós termos essa compreensão. Em Alexandria, no Egito, foi uma Bíblia muito popular em todo o Império Romano, porque pode ser lida pelos judeus de fala grega que não conseguiam mais ler em hebraico, por conta dessa herança, né, cultural do helenismo. Vemos também os livros apócrifos, né? Estes livros são chamados de deuterocanônicos ou apócrifos, porque não são considerados como inspirados por Deus, apesar de terem um valor histórico interessante. São eles Judite, Tobias, Baruque, Siraque ou Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, 1 e 2 Macabeus, os 2 livros de Esdras, adições ao livro de Esther e adições ao livro de Daniel, e a oração de Manassés. Os livros apócrifos não são reconhecidos pelos protestantes ou judeus ortodoxos como livros inspirados por Deus. Eles são apenas conhecidos como livros históricos, tá bom? E como eu falei antes, o movimento contra a reforma
incluiu esses apócrifos na Bíblia Católica. Os rolos do Mar Morto, esses rolos eles foram encontrados já na nossa atualidade praticamente, né? Em 1950, não era nascido ainda, mas já é contemporâneo a nós, né? Em 1950. São antigos manuscritos judaicos encontrados na década de 1950 em cavernas no deserto de Qumran, próximo ao Mar Morto. Muitos destes rolos e fragmentos já têm mais de 2000 anos, remontando ao período antes do nascimento de Jesus. A sua importância é grande, pois revela muitas práticas e crenças dos essênios, e também porque comprovam a legitimidade de vários textos do Antigo Testamento que alguns acreditavam ter sido alterados. Tá? Então, a gente vai ver também sobre o povo essênio, né? Acho que daqui para frente é a terceira aula. A gente vai ver sobre o surgimento, né, dessas seitas, dos fariseus, dos essênios, todos esses. E lá a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do rolo do Mar Morto, que ele tinha vários escritos importantes que até mesmo comprovavam as histórias contidas no Antigo Testamento como verdadeiras, porque existia essa dúvida, então a dúvida foi tirada com esses escritos. Tantas outras coisas que a arqueologia, se a gente for buscarmos na arqueologia, o que pode colaborar, né, com o que a gente já conhece da palavra, o que é verdadeiro, a gente vê que até hoje eles não conseguiram trazer nada que fosse falso referente à palavra do Senhor. Isso aqui não existiu. Não existiu um fragmento de nada da arqueologia, para você ver como essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, como diz lá no livro de, se não me engano, Hebreus 4:12. Então, irmãos, como o rolo de Isaías também foi encontrado no rolo do Mar Morto, com os novos descobrimentos comprovou-se que os textos encontrados coincidiam com os originais. Olha quando foi encontrado, 1950 anos após Cristo ter nascido, ou seja, eles são até mais antigos talvez, né? Pode ser que eles foram escritos durante esse período pelos essênios, né? Que é a herança que está sendo deixada aqui. O ambiente do Novo Testamento, isso já vai meio que linkar para as próximas aulas que nós vamos estar falando sobre o período interbíblico. Então nós vamos ver o ambiente do Novo Testamento no seu aspecto religioso. O judaísmo e o paganismo, eles eram bastante presentes nesse ambiente, tá, do Novo Testamento, tanto que nós vamos ver Jesus muitas das vezes direcionando para esse povo palavras duras, né? E a gente vai ver até mesmo o surgimento desses povos. O ambiente onde Jesus viveu e pregou era marcado pelo judaísmo dos israelitas e também pela presença de religiões pagãs. A gente vê esses pagãos também durante o Antigo Testamento. Nós vemos muitos, até mesmo lá quando Moisés estava perante Deus, né, e aí o povo pega e constrói um bezerro de ouro para adorar. A gente já vê essas referências, essas inferências, né, do paganismo já desde os primórdios, e também não era diferente no contexto do Novo Testamento. O paganismo ele era muito exacerbado. De outros cidadãos do Império Romano, principalmente dos seus oficiais políticos, soldados que habitavam aquela região. Mesmo algumas vertentes do judaísmo, na época de Jesus, carregavam influências pagãs da Babilônia e de outros povos por onde os judeus foram dispersos no exílio, ou seja, uma herança cultural que arrastava perante esse povo judaico, que eles traziam para o seu dia a dia, né? Então a gente vai ver todo esse ambiente religioso também. No ambiente político, será que também era inflamado ou não? A gente vê que o povo ele vinha como se diz, no período interbíblico, nós vemos que o Império Grego ele veio em ascensão, e Israel, desde quando eles foram cativos lá na Babilônia, até mesmo antes, eles sempre trouxeram essa herança de estarem cativos, né? Então sempre eles ansiavam estar de volta à sua pátria, ter um líder para estar governando, estar conduzindo. E durante esse período interbíblico, com a revolta dos Macabeus, eles conseguiram voltar à liderança. Eles ficaram por aproximadamente 100 anos governando a terra de Israel, né? Então, o seu ambiente político, quando Roma veio e
os tornaram cativos novamente, ou seja, eles se tornaram vassalos, né, que eles tinham que pagar impostos, tributos a Roma, então eles não tinham sua liberdade plena, eles tinham que seguir os costumes de Roma, eles seguir as ordens que Roma determinava para aquele povo. Então o pano de fundo do Novo Testamento está em quem eles esperavam que o Messias aparecesse para ser um governante que derrubasse o Império de Roma, que era um império gigantesco. Então eles esperavam um rei forte, um rei que viesse para confrontar os romanos e viesse estabelecer um reino já naquela época. Então eles não compreendiam todo o contexto espiritual que estava, todo o propósito que Jesus estava para apresentar para eles. Então a gente vê toda essa herança, né, que já vinha acompanhando, porque era muito recente esse período que eles conseguiram se restabelecer como nação, e de repente vem Roma e começa novamente a trazer para eles, corromper a liberdade que eles tinham. Então eles ansiavam por retomar o poder novamente de Israel, tá bom? Então depois de sofrerem a dominação de várias nações na história, no momento em que Jesus nasce, a nação de Israel estava sob o domínio do Império Romano, que dominava todo o mundo conhecido da época. Aos judeus era permitido terem o seu culto, língua, cultura, costumes e até seu código de leis, mas deveriam pagar impostos ao imperador romano e não causar nenhuma rebelião contra a sua autoridade. Então a gente vê que esse povo sofria muito para pagar impostos para Roma, né? Porque a gente via até mesmo a narração, a gente vê, por exemplo, Zaqueu, quando a gente vê lá em Lucas 19, a história de Zaqueu e a revolta que o povo tinha de Zaqueu, porque ele era um cobrador de impostos. Porque quando eles iam cobrar o povo judeu, e Zaqueu era uma pessoa que era um judeu que cobrava imposto do próprio judeu, porque ele trabalhava para o Império de Roma, assim como Mateus também, né, a gente vê. Então, a gente vê uma grande revolta quando Jesus fala assim: Zaqueu, hoje eu vou pousar em sua casa. Como você vai pousar na casa de um cobrador de impostos, de uma pessoa impura? Porque eles tinham uma raiva desses cobradores. Por quê? Porque muitas das vezes eles tinham que deixar até o ganha-pão deles, o dinheiro do alimento, para eles tributarem para Roma, porque Roma inventava um tributo, eles tinham que tributar. Agora vai cobrar sobre isso, eles tinham que ir lá e pagar. E se não pagasse, eles podiam ser presos. Então, era uma situação bastante delicada que o povo vivia. Então, toda essa comoção em volta, que envolvia essa parte política, era bem presente no Novo Testamento. A gente vê na narrativa, então, quando a gente começa a ver esses contextos, começa a compreender melhor porque eles eram revoltados com os cobradores de impostos, porque muitas das vezes os fariseus eles se sentiam, né, de forma diferente dos demais. Então a gente vai começando a compreender tudo isso. E também a sua influência cultural. A influência cultural era do helenismo, o que significa influência grega. Apesar do domínio político ser romano, o idioma e a filosofia grega já haviam dominado o mundo ocidental e influenciaram muito o ambiente do Novo Testamento. Até mesmo os romanos tinham essa influência grega também na sua cultura, tá bom? Se eu não me engano, os romanos eles até adoravam alguns deuses gregos, né? Então, essa influência grega era muito presente de forma cultural naquela região, tá bom? Então, já falei no início, o testamento significa aliança. O Novo Testamento significa que Deus permanece fiel à sua aliança, feita com a humanidade, mas sob uma nova forma. O perdão provisório, antes simbolizado pelo sacrifício de animais, é finalmente completo no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, a nova aliança que temos com Deus é feita com base no sangue de Jesus, né? Então a gente vê que na antiga aliança, para a expiação dos pecados, precisava de um intermediador entre Deus e o homem, que era a representatividade do sacerdote. Então eles pegavam, ofereciam o seu melhor animal, não importa qual animal seria, se era um cordeiro, se era uma pomba, mas era o seu melhor animal. Ele ia lá e oferecia no dia da expiação, pedindo perdão pelos seus pecados. Eles levavam essa demanda para o sacerdote, e o sacerdote vinha e fazia todo o ritual dentro do templo que era necessário para a expiação. Agora nós vemos que na nova aliança, o sacrifício ele foi eficaz. Um só sacrifício por intermédio de um só homem, que foi Jesus Cristo, o homem, né? Ele veio, ele habitou entre nós,
e Ele foi o sacrifício vicário, ou seja, Ele foi o sacrifício eficaz que trouxe o perdão dos nossos pecados e trouxe para nós a religação para com Deus. Hoje nós somos ligados por intermédio dessa graça redentora, por intermédio de Jesus Cristo, e hoje nós estamos sob a influência da nova aliança. Então, toda vez que nós nos reunimos na ceia do Senhor, nós fazemos menção dessa nova aliança, né? Nós vemos aqui, Lucas 22:20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Né? Nós, domingo agora, nós vamos estar ceando ao Senhor, e nós vamos estar fazendo um memorial, então vamos estar reafirmando através da sua palavra essa nova aliança. Né? Então, toda ceia, nós fazemos menção a esse sacrifício que nos proporcionou estarmos debaixo da graça dessa nova aliança. Amém? Então, de acordo com o autor de Hebreus, todas as festas religiosas, sistemas de sacrifícios, leis, cerimoniais, dias sagrados, tudo isso era sombra de algo melhor que haveria de vir. Essas coisas tinham uma aparência de justiça, mas eram incapazes de justificar o homem. Quando Jesus veio, ele definitivamente libertou o homem. Por isso, em Cristo, somos herdeiros da salvação nessa nova aliança ou Novo Testamento, né? Então a gente vê que essa aliança, ela é muito mais eficaz do que sacrifício de animais. Ela é muito mais eficaz do que a velha aliança. Por quê? Porque um só sacrifício foi eficaz para que nós pudéssemos alcançar o perdão de Deus. E foi por intermédio de nosso Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, só para encerrar, vamos ler essa passagem, Hebreus 9, do 9 ao 15. Já está na apostila mesmo, nessa tradução está bacana de acompanhar. Vou estar lendo juntamente com os nossos irmãos. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Hebreus 9, do 9 ao 15. Então nós vemos que o Novo Testamento, ele inaugura, através da pessoa bendita de Jesus, nós vemos isso no início. Ele inaugura esse marco, ele é o marco zero, né? Para uma nova vida diante de Deus, para uma nova aliança, para uma vida incorruptível que nós vamos receber naquele grande dia. Então tudo isso se estabeleceu a partir do momento que o Verbo se fez carne e viveu entre nós. Jesus Cristo, o homem, ele veio e ele ressuscitou, e hoje ele vivo está contemplando nós aqui, partilhando da sua palavra, depois de 2024 anos, aguardando a eterna redenção, aonde ele vai vir buscar a sua igreja, e nós vamos poder dizer: graças te dou, ó Pai, por adentrarmos as mansões celestiais. Então, é glorioso nós temos essa compreensão, temos essa base de seus contextos, para que nós possamos ter uma imersão ainda mais
eficaz mediante a palavra do Senhor, para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento e ter a plena convicção de que nós estamos seguindo um caminho bíblico, cristocêntrico e cada dia mais sendo edificados pela palavra do Senhor, amém? Então na próxima aula nós vamos estar falando sobre o contexto histórico do período intertestamentário, tá bom? Nós vamos ver o cenário político e as conquistas de Alexandre o Grande e por aí vai, tá bom?